Bem-vindos ao canal Edmilson e Tiana, casal que faz quase tudo. Hoje é sobre uma unidade que está vindo do rejunte do banheiro. Dentro do banheiro do lado, e a tia for, aqui é gesso, o gesso caiu, nós estamos tirando aqui, tá? Quer ver que a gente resolver, que eu vou colocar no novo. Aqui, pessoal, mostra a presença da sala aqui. Aqui tem esse acabamento foi dado aqui, aquele, esse nome, que é um produto que passa aqui. Para dar esse efeito de cimento queimado, né? Efeito de cimento queimado. Olha aqui é uma unidade que não está vindo de baixo, não está vindo de lugar nenhum. É do outro lado que eu vou mostrar agora no banheiro. Vai ter já um monte, tá? Mas mostra aqui, não tem unidade, acidente, nem acidente, tá? Isso aqui é por causa da unidade, você pode ter esse problema lá de vocês, que está devido a uma sala, ou qualquer quarto, alguma coisa, que o rejunte tenha desgastado, tenha soltado, e acontece isso daí. Primeiro que vocês vão fazer, eu vou jogar isso aqui, igual, tá? Vou jogar agora aqui, ó. Vou jogar agora aqui, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Sim, tá vendo que tem uma mancha, né? Pra tirar um mofo, né? Aqui é pra tirar um mofo. Matar um mofo. Antes de fazer um monte de processo, nos 2, 3 processos que eu vou ver, então, a gente vai fazer isso aqui primeiro. Vamos deixar o cloro aqui. Se não tiver cloro, pode ser água sanitária, tá? Ah, você sanitária é forte? Pode ser também, não necessariamente cloro. Ok? Bom, agora a gente vai esperar secar. Aqui, eu vou vir primeiro, vou fazer um circular, o vídeo está no lado. Ao mesmo tempo, eu vou passando aqui uma resina à base de TPU mais isopor. Eu vou dar umas 2 voltas aqui e depois, em cima desse, eu vou passar uma argamassa AC3 por cima para poder corrigir a altura. Pessoal, agora aqui a gente já está fazendo um dos primeiros processos para acabar com essa umidade, até para não, quando se acontecesse de novo, no caso lá do banheiro lá, ele teria uma proteção antes da tinta. Então aqui nós estamos passando, pega aqui perto, essa resina à base TPU e isopor. Ele dá um bom impermeabilizante como uma resina para você resinar aí qualquer tipo de coisa, e também um verniz, um ótimo, maravilhoso verniz, até mesmo que é comprado um negócio fazer uma construção. E tem passo a passo aí no canal fazer. Isso, tem passo a passo. Agora, a gente mostra de pertinho, pega bem pertinho dele. A gente vai esperar mais ou menos umas 3, 4 horas para aplicar. Você vê que ele ressaltou a cor. Pode chegar um pouquinho perto ali. Ressaltou a cor, né? Depois a gente vai fazer o teste para vocês terem uma ideia de como fica impermeabilizado. Que você vai jogar água e a água simplesmente orvalha, ela não puxa nada, tá bom? E vocês podem ver que ele está até brilhando aqui. Agora aqui eu vou dar uma argamassa aqui. Olha aqui, vou mostrar para vocês que ela não... Onde foi dada eu passei aquela resina, aquele impermeabilizante à base de PU, isopor, olha o que acontece aqui, ó. Olha, ele está totalmente impermeabilizado, tá vendo? Então não vai vir umidade de lá, porque também vou rejuntar e vou passar essa mesma resina ali no rejunte. Olha, você pode ver que ele não molha, você tá vendo a água aqui orvalhando? Olha, você tá vendo? Olha, ele não molha, mas tá vendo? Não puxa, né? Não puxa. Olha aí, tá vendo? Tem um monte de Quer dizer, aqui eu já impermeabilizei, lembrando que foi aquela mistura que eu fiz, que é PU, TPU mais isopor. Agora vamos fazer o tratamento do outro lado. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, eu fazendo o acabamento aqui. Pessoal, então, depois de tratado, né, descasquei, né, bem direitinho e passei a mistura de PU, de TPU no isopor. Agora eu vou colocar 3, vou fazer um pouquinho, fazer 3. Esse aqui é a argamassa C3, tá? Então eu estou fazendo 3 potinhos para poder fazer o acabamento aí. E depois do acabamento, vir com uma massa corrida, lixar e resultado. Aí vocês vão ver aí, tá? Então eu vou fazer uma comigo, eu estou achando até que demais, mas tudo bem. Aqui tem 3 potinhos de manteiga de meio quilo. Aqui vou colocar os roupas, não pode ficar mole. Já a gente volta passando.
de bolo. Não muito mole. Mas tá bom, só que já tá pronto pra começar. Já tá bom. Tem uma linha, ó. Uma linha, ó. Bom, vamos lá. Aí tá agora passar essa mistura, essa argamassa aqui. Tá vendo? Primeiro jeito é passar no piso. Pessoal, então aqui eu já tenho uma mão de argamassa C3, tá? Ela tá secando, tá? E depois que ela secar, na verdade essa parte que eu tenho hoje foi isso aqui hoje, né? Então vamos guardar ela secar direitinho e depois eu venho uma massa corrida acrílica, né? Para depois lixar e depois fazer aquilo em cima. Agora, depois de ter passado a argamassa C3, eu comecei aqui agora a fazer a correção aqui com a massa corrida, tá? Acrílica. Então agora eu estou preparando para depois a gente fazer a pintura. Então vamos lá. Essa parede, pessoal, ela foi feita pelo inquilino que morou. Ele mandou fazer efeito cimento queimado. Não é uma pintura normal, é um efeito cimento queimado. Então, como precisou fazer essa correção na parede, nós vamos precisar fazer uma emenda aqui. Então, nós vamos não fazer uma pintura comum, nós vamos tentar fazer o efeito cimento queimado para a parede ficar igual. Bom, bem, agora, então acabei de dar essa primeira mão de massa corrida, acrílica. Então depois eu venho com a segunda mão, aí dou uma lixada, vejo se já está certo, depois vou dando só um pouquinho, né? Mas vamos estar acompanhando aqui, tá bom? Vamos até daqui a pouco. Bom, aqui eu só tenho uma mão mesmo, até agora. O que eu resolvi fazer? Para não ficar muito grossa, tá muito trabalho depois para lixar. Eu falei, vou dar uma mão e vou dar uma lixada e ver as falhas da onde está precisando. Olha, aqui eu já a massa, você vê que ela já, a própria pedra aqui, ela regulou, tá vendo? Aí aqui só vou dar um pouquinho, tá? Como tem uns monte de lugar baixo, tá vendo aqui, ó? Aí eu tenho que começar a arrumar, ó, tá vendo? Já mexi aqui também, esse chanfre aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou limpar e vou aplicar agora a outra mão aqui, que é pra terminar aqui, pra gente já fazer a pintura. Vamos tentar fazer aqui como é que é o nome mesmo? Efeito cimento queimado. Efeito cimento queimado nessa parte aqui. Vamos tentar fazer. Aqui é só, para não ficar muito grande, vocês podem procurar outro vídeo. Aqui eu dei uma tinta, eu tinha dado na mão, mas como eu vou dar outra mão de massa corrida aqui, para ela não ver a argamassa que foi dada aqui, a argamassa C3, então eu dou um monte de tinta para fixar, para eu poder fazer agora o restante. Então eu vou fazer agora a receita mais básica que tem de cimento queimado caseira, que eu vou precisar só de massa corrida acrílica, pigmento preto e um pouquinho de água, tá? Vamos à receita então. Eu vou utilizar essa colher medida, que é essa colher de arroz. Então, como ela é um pedacinho pequeno, eu vou usar só uma colher de sopa dessa, de arroz dessa bem cheia, para fazer o efeito lá. Se eu precisar de mais, depois eu repito a receita. É uma coisa bem simples. É a massa acrílica e o pigmento preto. Eu vou ter que ir
gotejando aos poucos, porque eu tenho que chegar mais ou menos no tom de cinza que tá lá. Então eu não posso pôr muito de uma vez. Eu vou ir chegando na cor. Coloquei só uma gotinha, ó, porque eu quero um tom de cinza. Então eu vou ter que chegar na cor que tá lá. Então eu ponho e vou mexendo para poder ver se vai estar aproximado. Mas aqui eu já tô vendo que tá claro, então eu vou colocar mais uma gota. Coloquei mais uma gota e vou misturar bem. E daqui a pouco eu volto para ver se eu já cheguei no tom certo. Eu acho que vai mais uma gotinha, para igualar mais ou menos lá. Por isso tem que ir fazendo aos poucos. E ir comparando, né? E comparando lá com a parede. E aqui, pessoal, é só isso, misturar com o pigmento e vai ser aplicado com uma esponja. Como lá é um espaço pequeno, eu vou utilizar a esponja normal de louça mesmo. Vou utilizar esse lado amarelo dela. Mas, para mim utilizar a esponja, vou precisar dar uma diluidinha nessa massa. Então, aos pouquinhos, eu vou colocar um pouquinho de água e misturar. E vou experimentando a consistência, porque também não pode deixar mole demais. Eu já volto para mostrar a consistência ideal. Eu estou adicionando água, pessoal, para deixar ela um pouco mais fluida, para aplicar com a esponja de espuma. Se eu fosse fazer uma superfície maior, eu iria usar aquelas esponjas maiores. Mas como é aquele espaço pequenininho, vou utilizar essa mesma de louça. Pessoal, é a primeira vez que nós vamos fazer esse efeito, então eu vou experimentar. Vou sentir a consistência lá na parede e ver como funciona. Eu já vou experimentar ela assim. Vamos lá na parede agora? Pessoal, com a esponja já umedecida, né? Só umedecida e espremir a água. Agora eu vou aplicar, vamos ver se vai dar certo, tá? É aplicado de forma aleatória. Lembrando, pessoal, que essa é a primeira vez que estamos fazendo isso. E praticamente eu já estou vendo que vai ser necessário umas 3 demãos. Porque é como se eu estivesse pintando com a massa. Vocês estão vendo aí, né? Porque existe a aplicação, e provavelmente a gente já verificou que foi feita aqui, foi espatulado. Aqui eu estou fazendo com a esponja. Eu acabei de aplicar a primeira de mão, vocês estão vendo que acho que parecendo que não vai dar certo, né? Mas eu creio que vai dar certo, temos que ter fé. Porque ela estava aplicada a massa corrida branca embaixo, então vai ter que ser várias demãos mesmo. Porque quando ela pega aqui em cima do outro cinza, ó, ela já deixa mais escuro. Mas aqui a gente vai deixar secar as etapas e depois vai vir reaplicando, até ver se chega mais ou menos nesse ponto, ok? Pessoal, depois de seca a primeira demão, aqui já está aplicada a segunda demão. Agora eu vou aplicar uma terceira. Aí o que eu precisei fazer? Eu fiz mais um pouquinho só de massa e eu coloquei uma gotinha menos para deixar um pouquinho mais clara, porque eu senti que ela está um pouquinho mais escura. Lembrando que nós estamos fazendo emenda, então vai ser quase impossível isso aqui ficar imperceptível. Mas estamos tentando ver aqui o que vai acontecer. Então eu vou aplicar agora com a esponja molhada. Eu vou aplicar essa terceira demão. Lembrando que é de forma aleatória mesmo.
próximo vídeo, pessoal, a gente vai fazer uma parede inteira com essa técnica, tá? Isso aqui é só para você ver que é possível a gente consertar uma parede usando essa técnica aí. Não sei se vocês estão vendo aí no vídeo, ela ainda está molhada, mas está captando que ela praticamente tá ficando... Depois de secar, ela vai ficar igual, uma diferença muito pouco. Muito mínima possível. Essa mistura, né, de massa corrida com pigmento preto, que é para fazer o efeito cimento queimado. A gente vai passar... Pessoal, a continuação do acabamento da parede foi o seguinte: depois de eu aplicar ontem a última demão ali na emenda da massa, dei um toque final na parede inteira. Depois hoje nós lixamos. Eu não gravei lixando porque foi uma lixada bem rápida, tá? Tirei todo o pó e passei em pano úmido, porque agora nós vamos aplicar resina. Por quê? Esse efeito aqui que tinha sido feito, a pessoa que fez deixou no bruto, deixou inclusive com as marcas da massa. E nós queremos deixar o acabamento bem lisinho, por isso lixamos ela por inteiro, inclusive porque fizemos a emenda. E agora vamos passar uma resina acrílica à base de água, para deixar um acabamento melhor ainda. E pessoal, esse aqui é o resultado. Olhem só a alegria que nós estamos, por quê? Por ser uma emenda. A primeira vez que a gente faz esse efeito cimento queimado. Claro que não ia ficar idêntico, porque não estamos usando nem a mesma massa. Fizemos a massa, igual vocês vão ver no início do vídeo, a partir da massa corrida e pigmento, e fizemos, e para nós ficou ótimo, porque perfeito não vai ficar, pessoal, porque a gente sabe que perfeito é só Deus, né? Então, ficou ótimo para ser uma emenda, e de uma outra vez nós vamos fazer uma parede inteira, com esse efeito, para vocês verem, aplicando inclusive com a esponja grande, que aqui eu apliquei só com a esponja pequenininha, porque era só esse recorte. Mas olhem o resultado final. Nós simplesmente amamos, por ser uma reconstrução dessa parede. Retiramos toda a umidade e fizemos a emenda e tá ótimo. E já tá, pessoal, a gente volta mostrando, passando a resina e o resultado final da parede. Pessoal, aqui eu já iniciei uma parte, passando a resina acrílica à base d'água, tá? Eu tô usando esse rolinho, porque eu não gosto de usar aquele grande, porque ele pega muito resina e na hora de passar escorre muito, porque a resina é isso aqui, ó. Ela é que nem uma água, né? Ela é que nem uma água mesmo. Então, se você não souber passar, ela escorre tudo, faz uma bagunça danada. Então, por isso eu prefiro passar no rolinho mesmo. Dá mais trabalho, demora um pouquinho mais, mas eu prefiro. Aqui, eu já passei desse pedaço até aqui. Quando ela tá molhada, ela se destaca mais. Mas eu quis deixar secar, faz mais ou menos 1 hora que ela secou, mas já dá pra ver a diferença daqui, que tá aplicada, daqui não está. Ela dá uma leve escurecida e ela vai fazer o trabalho de impermeabilizar essa parede. Então ela fica mais lisinha e vai ficar também impermeável. Fácil de limpar, é maravilhoso aplicar resina, tá? Então agora eu vou aplicar e mostrar pra vocês como é que eu fiz. Então eu fiz aqui até aqui e lá em cima eu já fiz até aqui, esse pedacinho. Então eu vou começar dessa faixa aqui pra baixo mostrando pra vocês. Pego a resina, pessoal, e dou uma espalhada aqui no rolo. Ela escorre muito fácil. Aí eu vou continuar aqui na faixa que eu tinha parado. Eu vou aplicando em várias direções. Olha como ela escorre. E eu tenho que ir contendo. É assim mesmo. Pessoal, ó, eu quis deixar até pra vocês verem o que acontece se você encharca muito o rolo com a resina, ó. Ela é uma água mesmo, então ela escorre. Você vê que eu encharquei o rolo e olha o que aconteceu. Ela desceu com tudo e eu tive que correr, ó. Ela começa a escorrer, ó. Eu tive que correr para controlar aqui, ó. Então eu vou cruzando em várias direções. Agora eu não estou fazendo pressão no rolo, que é só para mim trabalhando a resina que eu já apliquei. Por isso que agora eu vou mostrar que tem que pegar só um pouquinho mesmo no rolo para poder distribuir. Senão não acontece isso. Aí você trabalha com ela, fazendo várias direções para não deixar falha. Lembrando, pessoal, que vai ser necessário sempre 2 demãos para ficar um acabamento bem feito e a proteção também da parede. Depois você pode lavar, pode limpar. Essa cinza não aparece muito, mas se fosse uma parede branca, por exemplo, sujeira de criança, marca de mãos, sai tudo muito fácil quando a parede está resinada. Se a criança gosta de fazer um risquinho de caneta de lápis, mais fácil tirar tudo quando está resinado. Então tem que pegar um pouquinho a resina mesmo. Eu vou pegar só um pouquinho dessa vez. Eu tinha pegado muito da outra vez, então eu só vou pegar um pouquinho e trazer. Aqui, ó. Olha como ela escorre, ó. Um pouquinho que eu peguei, ó. É uma água pura isso aqui. Claro que não é uma água, né? Ela é uma resina. Ó. Um pouquinho, olha quanto que eu consigo espalhar.
Então é por isso que a gente não gosta de trabalhar com rolo grande, porque ele pega resina demais e aí você tem que correr para espalhar. Então é por isso que a gente gosta de fazer assim. E ele já dá uma proteção, né, amor? Já vai criando uma proteção, já dá para ver até aqui. Ele é uma resina líquida que ele já cria uma barreira já imediatamente. Isso aqui, você jogar água aí, se você dá uma espirrada de água aí, ela orvalha, entendeu? Ela cria uma película mesmo. Aí você trabalha, espalha bem. Finalizei a primeira demão, agora nós vamos deixar secar o tempo que o fabricante recomenda, que é pelo menos de 2 a 3 horas. Depois a gente vai vir com a segunda demão e mostra já ela finalizada. Bom, agora a Tiana está aplicando a segunda demão da resina à base de água. Olha só a diferença já de lá e cá. Pessoal, tá finalizando aí a parede. Gastou muito pouca resina. Então, aqui mostrando aqui. Ó, ficou muito boa. Então, pessoal, missão dada, missão cumprida. Esse é mais um vídeo do casal que faz quase tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.